Bom dia, pessoal. Então, em função de alguns problemas técnicos que eu tive ontem lá na universidade, né, eu estou fazendo aqui refazendo a gravação da nossa aula sobre a fórmula de Simpson 1/3, que é uma fórmula de Newton-Cotes, que é uma alternativa à fórmula dos trapézios. Ela parte da escolha de um n, que é um número par, no caso menor possível, n igual a 2, que vai dividir o intervalo AB em dois subintervalos, né, com 3 pontos nas extremidades, x0, x1 e x2. Né. Calculando a função nesses 3 pontos, isso dará origem a um polinômio interpolador de grau 2, que vai coincidir com a função nos pontos x0, y0, x1, y1 e x2, y2, obtendo, então, esse polinômio interpolador e calculando a sua integral, a gente obtém a fórmula de Simpson 1/3 para n igual a 2. Né? Então, alguns detalhes serão omitidos. Né? Então, qual vai ser o resultado, né, da fórmula de Simpson 1/3 para a integral de a até b da f de x dx com n igual a 2. Para n igual a 2, nós sabemos que o h é igual a b menos a dividido por 2. Os pontos da divisão do intervalo AB serão o x0 igual a A, o x1 igual a A mais H e o x2 igual a B. E o valor, então, da integral de A até B da f de x dx será aproximadamente h sobre 3 vezes y0 mais 4 vezes y1 mais y2, onde o yi é igual a f de xi, o i igual a 0, 1 e 2. Evidentemente, né, que o esforço maior, né, é calcular esta função nos pontos para gerar os valores y0, y1 e y2. Como a gente vai ver em alguns exemplos, né, o cálculo da função ele pode ser bastante difícil, dependendo dos recursos que nós temos à disposição, né, e a gente tem que pensar também que, em alguns casos, né, os valores dessas quantidades, y0, y1, y2, pode ser resultado de algum experimento, né, por exemplo, numa construção de uma rodovia, né, onde uma empresa ela vai fazer um túnel, vai cortar um morro, como a gente viu aqui na expansão, aqui na nova rota da BR-101, né, que tem ali o túnel do Morro Alto, ali, entre Osório e Torres. Né, aquele é um túnel espetacular, né, de 1.800 metros de comprimento, aproximadamente. Né, é uma obra de arte, considerada uma obra de arte da engenharia. Né. Então, os valores das alturas, né, que são necessárias para proporcionar uma certa área de circulação ali, são calculadas previamente, né, como uma estimativa da altura que o túnel vai ter, mas depois de realizado é que realmente, né, é possível determinar o valor exato da altura. Né? Então, isso não é uma tarefa muito fácil. Né? Estou dando um exemplo assim, bem extremo para mostrar que o valor da função, em um determinado ponto, pode ser bastante custoso. Né? Vamos supor que o Y represente a concentração de uma substância que está sendo testada num experimento, né, um medicamento que vai ser testado para ver se é eficaz ou não contra uma determinada doença. Né. Então, são todos exemplos práticos que mostram que os valores da função calculados em 3 pontos aqui podem ser realmente bastante difíceis de serem obtidos. Né. Então, a gente vai escrever, né, que a integral pela fórmula de Simpson é igual a h sobre 3 vezes y0 mais 4y mais y2, que é a fórmula de Simpson 1/3, né, para n igual a 2. O erro nesta fórmula é menos h na quinta, dividido por 90, vezes a derivada de ordem 4, calculado num ponto C, que fica no intervalo AB. Essa fórmula é importante, a fórmula do erro é importante porque indica que se a função for um polinômio de quinto grau, o erro na fórmula de Simpson será igual a 0, né? Já que a derivada de ordem 4 de um polinômio de grau 5, de um polinômio de grau 3, desculpe, se a função for um polinômio de grau 3, né, o erro na fórmula de Simpson será igual a 0, já que um polinômio de grau 3 tem derivada de quarta ordem igual a 0. A fórmula de Simpson repetida ela pode ser usada para n, um número natural par,
Então, considerando n maior ou igual a 4 par, a gente define que o h é b menos a sobre n, a gente vai ter os pontos que vão formar uma progressão aritmética aqui no eixo x, de razão igual a h, dados por x0 igual a, x1 igual a mais h, o xi igual a mais i vezes h e o xn igual a b. Resulta que a integral pela fórmula de Simpson é h sobre 3 vezes y0 mais 4 vezes y1 mais y3, etc., mais yn menos 1, mais 2 vezes y2 mais, etc., yn menos 2, fecha parênteses, mais o yn, mostrando que nessa forma, nós estamos vendo destacados aqui em tela, que os extremos do intervalo y0 e yn tem peso 1, a fórmula, os valores de y intermediários, que têm índices ímpares, tem peso 4, e os valores de intermediários do y, que tem índice par, tem peso 2, e toda esta soma é multiplicada por h sobre 3, que justifica o nome da fórmula Simpson 1/3. O yi representa o valor da função calculado em cada ponto, 0, 1, 2, 3 até o n. O erro nessa fórmula, Simpson repetido, é o erro ES menos N, H na quinta, dividido por 180, vendo a derivada de ordem 4, calculada num ponto C entre A e B. Essa fórmula de importância teórica, que mais uma vez comprova que se o polinômio se a função for um polinômio de terceiro grau, o erro na fórmula de Simpson será igual a zero, e a fórmula prática diz que o erro na fórmula de Simpson é menor ou igual a b menos a sobre 180 vezes o valor máximo, né, das diferenças finitas de quarta ordem na variável y, tomadas com valores absolutos. Por exemplo, se o n for 4, a fórmula de Simpson resultará que o h é igual a b menos a sobre 4, né, isto é, divide-se o intervalo AB em 4 subintervalos iguais de mesmo comprimento igual a h, dando origem aos pontos x0 igual a a, x1 igual a mais h, x2 igual a mais 2h, o x3 igual a mais 3h e o x4 igual a b. E o is, que é a integral pela fórmula de Simpson, é h sobre 3 vezes y0 mais 4y1 mais 2y2 mais 4y3 mais o y4, confirmando, né, aquela interpretação. y0 e y4, que são os valores extremos, têm peso 1, y1 e y3, que são os índices ímpares, tem peso 4, e o y2, que é o único ponto intermediário com índice par, tem peso 2 nessa fórmula, cuja soma é multiplicada por h sobre 3, justificando o nome da fórmula Simpson 1/3. Então, observe que a fórmula prática para o cálculo do erro, no cálculo da integral pela fórmula de Simpson 1/3, só pode ser aplicado se o n for maior ou igual a 4, lembrando que o n deve ser um número par. Então, no cálculo da integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado dx, pela fórmula de Simpson 1/3, com n igual a 4 e n igual a 8, são dois valores de n diferentes, é para estimar o erro em cada caso. Para o primeiro caso, então, sendo a igual a 0, b igual a 1, n igual a 4, resulta que o h é b menos a dividido por n, essa fórmula é a mesma em qualquer fórmula dos Newton Cotes que nós estamos estudando aqui, vai ficar 1 dividido por 4, que é 0,25. Portanto, os pontos da divisão no intervalo 0,1 vão formar uma progressão aritmética de razão 0,25. x0 será igual a 0, o x1 igual a 0,25, o x2 igual a 0,5, o x3 igual a 0,75 e o x4 igual a 1. Os pontos nessas fórmulas que nós estamos vendo aqui, em qualquer caso, seja a fórmula dos trapézios, seja a fórmula de Simpson 1/3, são uniformemente distribuídos, uniformemente espaçados no intervalo AB. A distância entre dois pontos consecutivos é sempre igual ao valor do H. Portanto, basta pegar o ponto x0, no exemplo aqui, é igual a 0, e vai somando o H consecutivamente para gerar todos os pontos da malha. Lembrando que o intervalo de integração, o intervalo de 0 até 1, como qualquer outro intervalo, tem infinitos pontos. E no cálculo que a gente está fazendo aqui, a gente está avaliando a função em 5 pontos, x0, x1, x2, x3, x4. A função
E na menos x ao quadrado, né? Esta função calculada nos pontos considerados vão gerar estes valores aqui, obtidos numa planilha do Excel, né? Onde eu, então, desenvolvi este cálculo da seguinte forma, né? A função é e na menos x ao quadrado, né? Aqui tem o a igual a 0, o b igual a 1, o n igual a 4, né? E o h é igual a 0,25. Então, é muito interessante, né, a gente organizar as planilhas de Excel, identificando, né, para cada aba da planilha a qual função, a qual intervalo se refere àquela aplicação, né? Então, nós estamos falando aqui da integral de e na menos x ao quadrado, que na notação aqui do Excel a gente escreve como ESP, né? Então, o i varia de 0 até n, no caso, de 0 até 4, que é essa primeira coluna. Aqui nessa coluna nós temos os valores do xi, 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Aqui que eu fiz? Calculei o xi elevado ao quadrado, né? Cada célula da coluna anterior elevado ao quadrado. Vejo que essa célula aqui é a célula G8 elevado ao quadrado. 0 elevado ao quadrado é 0. Essa célula é o G9 elevado ao quadrado. 0,25 elevado ao quadrado é 0,0625 e assim sucessivamente, né? Aqui eu troquei o sinal da célula da coluna anterior, então todos os valores que eram positivos viram negativos, porque tem aquele sinal de menos lá que está fora do quadrado, né? E aí eu calculo a exponencial da coluna ao lado, exponencial da coluna das linhas I8, I9, I10, I11 e I12, respectivamente, né? E aí, então, para calcular a integral pela fórmula de Simpson, eu uso a fórmula que está ali no cantinho direito, né? IS igual a H sobre 3, Y0, mais 4Y1, mais 2Y2, mais 4Y3, mais Y4, que na fórmula, lá na barra de fórmulas, corresponde a K5 sobre 3, que é o H sobre 3, a célula K5, é esta célula aqui, ó, onde está o 0,25, né? Dividido por 3 vezes a célula J8, que é a célula que contém o Y0, mais 4 vezes J9, que é a célula que contém o Y1, mais 2 vezes a célula J10, que é a célula que contém o Y2, mais 4 vezes a célula que contém o Y3, que é a célula J11, mais a célula J12, né? Isso vai resultar em 0,7468, 55, 37, 98, para o valor da integral pela fórmula de Simpson, com n igual a 4. Né? Então, aqui, uma vez calculadas as quantidades y0, y1, y2, y3 e y4, as diferenças de primeira ordem, né? Fazendo J9 menos J8, isto é, y1 menos y0, depois y2 menos y1, depois y3 menos y2 e y4 menos y3, as diferenças finitas de primeira ordem, né? Calculadas essas diferenças, a gente faz as diferenças de segunda ordem, que nada mais são do que são as diferenças das diferenças de primeira ordem. Então, aqui é o delta y1 menos y0, isto é o menos 0,16 menos o menos 0,06, que dá esse menos 0,10 aqui. Depois, para calcular essa diferença, que faz a diferença de primeira ordem na linha I igual a 2, e menos a diferença de primeira ordem na linha I igual a 1, né? Menos 0,2 menos 0,16, que dá esse menos 0,048, e aqui a diferença de segunda ordem na linha I igual a 2, que é a diferença das diferenças de primeira ordem, o delta y3 menos o delta y2, que dá esse 0,07. Fazendo recursivamente, né, as diferenças de terceira e quarta ordem, a gente chega, neste caso, como n igual a 4, só existe uma diferença finita de quarta ordem, que é o 0,039. Então, o erro será b menos a dividido por 180 vezes o valor absoluto desta única diferença. Isso vai te dar, então, um erro de 2 vezes 10 a menos 5, aproximadamente, lá na fórmula de Simpson. Então, né, nós podemos resumir esses resultados dizendo que a integral pela fórmula de Simpson será 0,746855, e a diferença finita de quarta ordem permite estabelecer que o erro pela fórmula de Simpson é aproximadamente 2 vezes 10 a menos 5.
Então, aqui eu resumi, né, o resultado. Para n igual a 4, a integral pela fórmula de Simpson é 0,7468553798, com erro igual a 2 vezes 10 a menos 5, e pela fórmula de Simpson, com n igual a 8, a integral é aproximadamente 0,7468261205, com erro de ordem 10 a menos 5. Isso pode ser também calculado e demonstrado aqui na planilha. Aqui nós temos o cálculo da integral com n igual a 8 por trapézio de Simpson 1/3. Né? Então, o que eu fiz aqui? Está aqui o A, que é 0, o B, que é 1, o N, que é 8, e o H, que é B menos A dividido por N. Veja que aqui no Excel tem que botar um parênteses, né, para mostrar que é a diferença no numerador dividido por N, que é 8. Que dá 1 dividido por 8, que é 0,125. Né? Então, aqui o I, que é o índice variando de 0 até 8, né? O XI, que vai formar uma progressão aritmética de razão 0,125, o XI elevado ao quadrado, né? Pega cada valor de x, eleva ao quadrado, troca o sinal, né? Aqui para facilitar a organização, né? Uma vez trocou o sinal, tu vai calcular o y fazendo ESP, né? Calculando a exponencial da célula da coluna anterior. Então, E na 0 é 1, né? E na menos 0, 0,1563, é 0,98, 44, 96, 43, 70 e assim sucessivamente. Né? Então, aqui vocês observam que eu formatei, né, as células com 10 casas decimais. Então, nós temos os valores do y0 até o y8 apresentados nessa coluna. Né? Aqui as diferenças finitas de primeira ordem, diferenças finitas de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, vejam que nessa coluna vão aparecer valores positivos e negativos, então eu tomo o valor absoluto aqui nesta coluna para que todas as diferenças finitas de quarta ordem sejam positivas. Né? A fórmula de Simpson 1/3 para n igual a 8 está escrita aqui. A integral pela fórmula de Simpson é h sobre 3 vezes y0 mais 4 vezes y1 mais y3 mais y5 mais y7, fecha parênteses, mais 2 vezes o y2 mais y4 mais y6, fecha parênteses, mais o y8. Né? Então, de novo, né, as extremidades têm peso 1, y0 e y8 têm peso 1, os de índices ímpares, os valores do y com índices ímpares vão ter peso 4, e os valores do y com índices pares nas posições intermediárias, 2, 4 e 6, vão ter peso 2. Toda essa soma é multiplicada por h sobre 3. Então, está aqui a fórmula, que está escrito lá na barra de fórmula. J6 é a célula que contém o H, então J6 sobre 3, vezes as células que contêm o Y0 até o Y8, multiplicados pelos seus respectivos coeficientes. Né? É a célula que estão... As células que estão na coluna K. Né? Então, K8, K9, etc. Tá? Então, essas fórmulas que aparecem aqui, ó, K8 mais 4 vezes K9, mais K11, mais K13, mais K15, que corresponde a essas parcelas aqui que têm índices ímpares, mais 2 vezes o K10, mais o K12, mais o K14, que são as células que contêm os valores do Y pares, mais o K16, fecha o parênteses, isso vai te dar 0,7468261205 para o valor da integral pela fórmula de Simpson, e o erro da ordem de 1 vezes 10 a menos 5. Né? Então, se vocês compararem, já vão aproveitar aqui, ó, pela fórmula dos trapézios, né, o erro, principalmente, que é a comparação mais importante, é 0,002, 2 décimos de milésimos, enquanto aqui o erro é da ordem de 10 a menos 5. Então, pela fórmula de Simpson, a gente vê que o erro é bem menor do que na fórmula dos trapézios. Né? Então, lá no texto, essas informações estão resumidas aqui, né? Toda essa quantidade de operações está resumida aqui. Então, a gente pode fazer uma análise comparando os resultados, né? Que à medida que aumentamos o valor do n, observamos uma diminuição do erro, o que é esperado,
podemos observar que, para o mesmo valor de n, para a função do exemplo acima, a fórmula de Simpson 1/3 dá um erro menor, quando comparada com a fórmula dos trapézios. Com o aumento do valor do n, deveremos obter aproximações sucessivas que convergem para o valor da integral definida de 0 até 1 de n menos x ao quadrado de x. Então, podemos dizer que a integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado de x é aproximadamente 0,7468, né, com base nesses resultados aqui. Então, para quem quiser fazer o experimento, né, para n igual a 16, vai observar que essas 4 primeiras casas decimais aqui vão ser mantidas, né, e o erro vai ser menor ainda do que 1 vezes 10 a menos 5. Quanto maior, e a sugestão é, caso alguém queira fazer, né, esse tipo de operação para valores mais elevados, é sempre dobrar o valor do n, fica mais fácil, né, de observar a convergência. Então, aqui as planilhas estão copiadas, né, para que depois eu compartilhe para vocês ali no Moodle, os resultados da planilha para n igual a 8, com os respectivos valores das integrais calculadas pela fórmula dos trapézios de Simpson 1/3 e os respectivos erros, né? Então, a gente vê, ó, pela fórmula dos trapézios, a integral é 0,7429, com um erro na terceira casa decimal, ou seja, aquele 2 ali já deve ter um erro, né? E aqui no Simpson é 0,7468, com erro de ordem 10 a menos 5, então afetando possivelmente somente a quinta casa decimal. Um último exemplo, então, para ilustrar aqui a utilização da fórmula de Simpson, né, conforme a gente já comentou nas aulas anteriores, né, que essas integrais geralmente se justifica a utilização das fórmulas de integração numérica quando a gente não consegue aplicar o teorema fundamental do cálculo, quando é mesmo que se consiga, às vezes a integral é tão difícil de obter que pode ser mais conveniente usar uma fórmula de integração numérica. Então, a integral que ilustra esse teorema, essa aplicação mais uma vez, é a integral de 0 até 2 de 32,5 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 10 sobre 1 mais n a menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 pela fórmula dos trapézios com n igual a 10. Né? E pede para estimar o erro. Então, neste cálculo, a gente tem que o a é igual a 0 e o b igual a 2, né? São os extremos aqui da integral, de 0 a 2. O n vale 10. Né? Então, o h é b menos a dividido por n, 2 sobre 10, que é 0,2. Né? Então, o x0 é 0, que é o valor do a, né? Vai somando 0,2, então o x1 é 0,2, o x2 é 0,4, o x3 é 0,6, o x4 é 0,8, o x5 é 1, o x6 é 1,2, o x7 é 1,4, o x8 1,6, x9 1,8 e o x10 igual a 2, ou seja, divide-se o intervalo de 0 até 2 em 10 subintervalos, em que a distância entre dois pontos consecutivos é igual a 0,2. Então, nesses pontos todos, né, a gente vai calcular a planilha. Então, o A vale 0, o B vale 2, né, e o N vale 10, o H é 0,2, está aqui a função destacada, escrita na notação que é permitida, digamos assim, aqui no Excel. Então, a raiz quadrada, como eu não consigo escrever o símbolo da raiz, escrevi a palavra. 32,5 vezes a raiz de x ao quadrado mais 10, dividido por 1 mais esp de menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, vocês vejam aqui, ó, nessa coluna, né, estão as células com os valores dos índices, né, o índice variando de 0 até 10, o xi, formando a progressão aritmética de razão 0,2, iniciando no ponto x0 igual a 0 e terminando no ponto x10 igual a 2, e aqui os valores da função no y e i. Então, aqui nesta célula, eu defini, ó, lá na barra de fórmulas, né, a gente vê, é igual a 32,5 vezes a raiz, quando a gente escreve a raiz, ele interpreta, né, que é a raiz quadrada, entre parênteses, a célula E12 elevado ao quadrado mais 10, a célula E12 vai ser o valor do x0 igual a 0, né, dividido por 1 mais a exponencial, a parênteses, menos 1 sobre, a parênteses, E12 elevado ao quadrado mais 1,
fecho parênteses, fecho parênteses, fecho parênteses. Isso vai te dar, então, 75,13, 38, 31, 87, 30. Atualiza aqui esses valores, né? Isso vai te dar, então, essas quantidades que correspondem a Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 e Y10, respectivamente, né? Então, aqui nesta fórmula, né, está dito que a integral pela forma dos trapézios é o h sobre 2 vezes y0 mais 2 vezes a soma do y1 até o y9, fecho parênteses, soma com y10 e fecho parênteses. Implementando esta fórmula, que está escrita aqui nesta célula, que é a célula E26, né, é o E8 sobre 2, ou seja, é o H, que é a célula E8 dividido por 2, vezes F12. F12 é a célula que contém o Y0, mais 2 vezes a soma da linha F13 até a linha F21, isto é, pega a soma do Y1 até o Y9, né, usa um recurso do Excel que ele soma, né, desde uma linha inicial até a linha final, então ele soma na coluna F, desde a célula F13 até a célula F21, que representa aquele parênteses ali dentro, 2 vezes Y1 mais etc. até o Y9, fecho parênteses, mais F22, que é o valor do Y10, fecho parênteses. Isso vai te dar um valor de 137,6376020782 para a integral pela forma dos trapézios, que é uma aproximação, então, do valor daquela integral definida que a gente quer calcular desde o início, né? Uma vez definidas essas quantidades todas, a gente tem aqui as diferenças finitas de primeira ordem. Aqui, vamos só para a gente substituir aqui pelo símbolo. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Diferenças finitas. Aqui eu deixei pronto, né, para calcular tanto a fórmula dos trapézios quanto a fórmula dos Simpson. Então, quem quiser fazer como exercício, pode fazer. Não vai dar muita diferença nesse caso. Então, a gente calcula as diferenças de primeira ordem, né, fazendo a subtração sempre, né, Y1 menos Y0. Ó, vejo que essa célula aqui é G13 menos G12, ou seja, o Y1 menos o Y0. E aí só usa esse recurso aqui, pessoal. Ó, atualiza, marca aqui a célula no cantinho inferior direito e arrasta aqui, ó. Ele atualiza, ó, vejam. Esse aqui é G14 menos G13, G15 menos G14, e assim vai, né, até o G21 menos G20. Calculo as diferenças de segunda ordem, tomo aqui os valores absolutos. Tá? Então, desta coluna, vai entrar o valor máximo das diferenças tomadas com valores absolutos para calcular a estimativa do erro. Então, o erro será, né, B menos A dividido por 2 vezes o máximo da coluna desde a linha I12 até a linha I20, que é o máximo destas células aqui. Então, o Excel tem uma função máxima, vejam que o máximo ali que aparece tem um acento na letra A. Então, vocês colocam lá no desenvolvimento da fórmula, MA com acento, ele já oferece a opção do máximo, aí tu seleciona aquela opção e escolhe desde a primeira célula até a última, onde tu quer que ele escolha o máximo, no caso aqui, né, da linha I12 até a linha I20. Vejam que aparece ali, né, máximo, entre parênteses, I12, 2 pontos, I20, fecha parênteses. Então, o máximo, aqui dá para perceber, inclusive, né, que é o primeiro
valor que aparece naquela coluna, que é 1,02, 73, etc. Divide esse valor por 180 e multiplica por B menos A, que é igual a 2, vai te dar esse valor aqui, de 0,17 pela forma dos trapézios para o cálculo dessa integral, que é aproximadamente 137,63. Mesmo sendo um erro de 0,17, em termos relativos é um erro bem pequeno, né? Se vocês usarem a fórmula de Simpson, que é, neste caso aqui, né, vamos escrever aqui a fórmula, vamos inserir uma linha aqui, vamos inserir a fórmula aqui para ficar bem claro. A integral pela fórmula de Simpson, né, apenas para efeito de comparação, né? H sobre 3 que multiplica y0 mais 4 vezes y1 mais y3 mais y5 mais y7 mais y9 mais 2 vezes y2 mais y4 mais y6 mais y8 mais o y10 já é a extremidade, fica fora ali, né? Certo? Tá aqui a fórmula. H sobre 3, que é a célula E8, né? Vezes as células correspondentes à fórmula, né? Ó, F12, tá aqui, desculpa. F12 mais 4 vezes F13 mais F15 mais F17 mais F19 mais F21 mais 2 vezes F14 mais F16 mais F18 mais F20, fecha parênteses, mais F22, vai te dar um valor da integral 137,62 aproximadamente, com um erro bem menor, 2 milésimos. Né? Então, vocês vejam que nessa fórmula aqui, né, que é a fórmula de Simpson 1/3, representa o valor da integral com um erro bem menor do que comparado com a fórmula dos trapézios. Então, com isso, né, a gente obtém uma interpretação geométrica. Essa aqui é a interpretação geométrica da aplicação da fórmula dos trapézios para a integral apresentada. Então, com isso, eu encerro a atividade. Até segunda-feira, quando estará disponível no Moodle, estarão disponíveis no Moodle alguns exercícios sobre ajuste e integração numérica. Não haverá aula expositiva na próxima segunda-feira. Obrigado pela atenção, um bom final de semana a todos. Lembrando que no dia 29 estará disponível no Moodle a avaliação 3 de cálculo numérico, cujos assuntos serão a técnica do ajuste e as formas de integração numérica, que são os tópicos que nós desenvolvemos nessas últimas aulas. Tchau.